Boa tarde, meu nome é Juliana Mendonça. Eu hoje vou falar um pouco sobre o meu trabalho na avaliação de conhecimento prévio da disciplina Expressão Tridimensional 3. A proposta do trabalho era fazer uma escultura de construção utilizando materiais do cotidiano que eu tivesse disponíveis em casa. A intenção era que eu conseguisse transmitir a ideia da minha poética com esse processo de construção. O tema que o professor Cristiano Piton selecionou para mim foi isolamento social. Imediatamente, quando a gente pensa em isolamento social, a primeira coisa que vem à mente é o contexto atual que estamos vivendo da Covid-19, em que as pessoas estão sendo obrigadas, entre aspas, a se isolarem. É a recomendação, né? Se isolar, evitar aglomerações e tal. Porém, eu quis ir além desse contexto atual. Eu pensei, isolamento social não é só o que estamos vivendo agora. Isolamento social é qualquer coisa que faça com que o indivíduo se sinta não pertencente à sociedade, não pertencente a um grupo. Algo que coloque o indivíduo à margem da sociedade. E existem várias coisas que podem fazer isso. Questões raciais, questões de sexualidade, questões financeiras, questões de gênero, questões sociais, questões de saúde, como é o caso da Covid. Então, são várias as situações em que as pessoas podem ser colocadas de forma à margem da sociedade, de forma isolada. E não só esse tipo de isolamento que a sociedade impõe para pessoas que não fazem parte do padrão estabelecido. Esse é um tipo de isolamento involuntário. A pessoa que está sendo excluída, ela não está sendo excluída porque ela quer. É a sociedade, é um agente externo que induz ela a ser excluída, por conta de não pertencer àquele padrão. Pessoas gordas, pessoas homossexuais, pessoas trans, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas moradores de comunidade. Todas essas pessoas, elas estão à margem da sociedade. E mesmo que numericamente, na prática, elas estejam em um número muito maior do que as pessoas privilegiadas, politicamente e na mídia, elas estão em um número muito menor de representação. E, como eu citei, a questão da depressão também, que é um isolamento voluntário. Nesse caso, a pessoa que tem depressão, ela se sente tão triste, tão apática, ela não encontra sentido na vida dela e nas coisas que estão ao redor, que ela opta por se isolar e vivenciar esse sentimento de tristeza, apatia profunda. A depressão é uma doença altamente incapacitante e perigosa e que, em casos extremos, leva a pessoa a cometer suicídio. Quando o professor falou sobre esse tema, eu saí procurando pela casa vários objetos que pudessem me ajudar a elaborar essa ideia de forma física. Então eu peguei linha, peguei agulha, peguei garrafas, peguei copos, peguei minhas bonecas, porque eu gosto muito de bonecas Barbie, eu tenho algumas. Comecei a comprar depois de adulta já. E peguei as bonecas, peguei os sapatos das bonecas, peguei várias coisas, até bob de cabelo eu peguei. Peguei várias coisas pensando como representar o isolamento social de uma forma abrangente. Até que, observando os materiais que eu selecionei, eu percebi que havia uma discrepância entre dois grupos de materiais. Os sapatos das Barbies, que eu tenho em uma quantidade grande, e um sapato de madeira que ele era um brinquedo de minha mãe de quando ela era criança. E ele é único. Ele é feito de forma artesanal e ele tem uma estética completamente diferente dos sapatos da Barbie. Então a obra que eu escolhi fazer foi essa aqui. Eu peguei uma bandeja de metal, utilizei cola de silicone,
para fixar os sapatos na bandeja. E esse é o sapatinho de madeira que eu falei que era de minha mãe. E esses são os sapatos de Barbie que eu tenho em maior quantidade. E coloquei eles dispostos na bandeja dessa forma. Os sapatos de Barbie, eles ocupam a base da bandeja, ou seja, o espaço mais privilegiado, o maior espaço, enquanto o sapato de madeira ocupa a borda oposta dos sapatos da Barbie. O que é que eu quero representar com isso? Isso representa todas as pessoas que, por alguma razão, são excluídas da sociedade. Todas as pessoas que são desprivilegiadas, as pessoas que são privadas de oportunidade. E as pessoas que se isolam por questões de saúde, questões mentais. Esse lado representa todas aquelas pessoas que são privilegiadas, seja financeiramente, seja por terem o perfil físico que é valorizado na mídia, pessoas magras, pessoas brancas, pessoas heterossexuais, pessoas cristãs. Então, todas essas pessoas que elas têm aquilo que a sociedade valoriza, elas acabam tendo mais oportunidade e ocupam maiores e melhores espaços na sociedade, no mundo. A bandeja representa essa sociedade, esse mundo que a gente vive, onde algumas pessoas são colocadas numa parte mais privilegiada e maior, e outras pessoas são colocadas na margem, na borda, em espaços que elas não gostariam de ocupar, mas que elas são impostas a ocupar, por não terem as mesmas oportunidades e tratamento que as pessoas privilegiadas têm. Eu observei algumas diferenças, não só estéticas, mas de material mesmo. Os sapatos de Barbie, eles são feitos de forma industrial. Esse sapatinho de madeira é feito de forma artesanal. Os sapatos de Barbie, eles são de material plástico. E o sapatinho de madeira é de madeira com um detalhezinho em couro. Esses sapatos, todos os sapatos de Barbie, eles têm salto alto. E esse sapatinho de madeira não tem salto alto. Então, é uma coisa delicada, rústico. São essas dicotomias, né? Esse está em maior quantidade, esse está em menor. Apesar de, na prática, as pessoas privilegiadas elas estarem em menor número, eu fiz questão de representar aqui de forma oposta para reforçar esse sentimento de isolamento, de se sentir só, de se sentir separado à margem das outras pessoas. Então, mesmo que numericamente as pessoas desprivilegiadas sejam maiores, em maior número, quando se trata de representação política, midiática, social, as pessoas que fazem parte dessa camada privilegiada, elas têm maior representatividade. Então, acontece essa disparidade. Com esse trabalho, eu consegui expor a minha ideia de forma imagética e eu desejo que em nossa sociedade, se possível no presente, se não no futuro, possa debater essas questões que deixam as pessoas isoladas. Depressão, racismo, homofobia, intolerância religiosa. Eu desejo de verdade que cada dia mais as pessoas debatam sobre esses assuntos e possam chegar a conclusões e a soluções. Porque a bandeja deveria ser para todos e ninguém deveria ficar na borda.